Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 2. Nessa aula, nós vamos abordar a temática metodologia do ensino da dança. A primeira coisa, antes de começar a falar sobre a metodologia do ensino da dança, eu gostaria que vocês olhassem, apreciassem um pouco essa imagem, que é uma pintura de 1875, de Edgar Degas, no qual ele representa nessa pintura uma sala de aula de dança, no caso balé. Quando nós olhamos para essa pintura, qual é a primeira percepção que vem à sua cabeça? Eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu enxergo e do sentimento que eu tenho ao olhar essa pintura. Então, eu tenho um professor ali segurando um bastão, aparentemente já é uma pessoa de idade, que aquilo que remete à sabedoria, uma pessoa que já tem um conhecimento, que sabe como as coisas funcionam, que normalmente quando a gente fala de pessoas que são mais de idade, a gente tem algo de conservador dentro da perspectiva dessas pessoas, e ele tem um olhar atento, né, sobre as suas alunas. Essas alunas, elas estão todas impecavelmente vestidas, uniformizadas, né, com roupas de uma estética bastante representativa do balé. Elas estão lá com as suas sapatilhas de ponta, espalhadas dentro da sala. Então, nós percebemos que dentro dessa aula parece, né, que esse senhor é uma pessoa bastante rígida, um professor bastante rígido, e eu tenho ali uma bailarina no centro, né, no qual ela está numa postura, ele está olhando diretamente para ela, mas eu também tenho outras bailarinas, outras aprendizes que estão espalhadas pela sala, né, eu tenho uma ali sentada em cima do piano, que ela está com uma expressão de olhando para cima, né, a interpretação que eu tenho que eu não aguento mais essa aula. É uma interpretação minha, gente, cada um tem a sua, né? Eu tenho outras pessoas que estão observando, outras aprendizes que estão observando a postura do professor olhando para essa bailarina. Eu tenho uma bailarina atrás dela que está reparando no movimento, né, na postura que ela está. E eu tenho outras aprendizes conversando. Então, o que remete a essa pintura, né? A primeira coisa, assim, que me remete é que existe uma ordem, existe um método a ser seguido, existe uma rigorosidade, existe um padrão, principalmente quando eu falo representado pelas roupas, né, das bailarinas, tem um padrão, algo extremamente fechado, algo extremamente encaixotado. E quando a gente fala de metodologia do ensino da dança, muitas vezes essa é a imagem mais estereotipada que eu tenho, né, que existem métodos a ser seguidos e que se eu não seguir esses métodos, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, que é passar o conhecimento da dança, passar a experiência da dança para os meus aprendizes. Então, quando vocês olharam lá no módulo 1 acerca do balé, a gente vai ver que o balé, ele vem justamente com essa característica, né? E não há problema nenhum em ser uma metodologia fechada, em ter um método extremamente rigoroso e que foi sendo desenvolvido e lapidado ao longo dos anos. Não há problema nenhum nisso. A grande questão e reflexão está quando nós consideramos somente esse caminho e somente essa possibilidade. O problema está aí. Então, para iniciar essa aula, eu gostaria de propor algumas reflexões sobre o ensino da dança, né? Porque dentro daquela imagem, nós olhamos, então, algo que está fechado, encaixotado, algo que está já posto. Mas nós precisamos refletir, pois, como eu disse para vocês, esse não é o único caminho, esse não é a única via pela qual eu tenho a possibilidade de ensinar a dança. Então, essa primeira reflexão proposta por Matos é que, apesar da dança estar presente em diferentes instâncias da sociedade, apresentando uma variedade de conceitos, produções, quando se fala em dança, cultura e educação, ainda persistem concepções fechadas sobre o corpo que dança e onde é possível dançar. Então, como na imagem que eu coloquei para vocês no início da aula, que é uma concepção de que se dança dessa forma, seguindo esse método, com essa rigorosidade e nesse ambiente. Tudo que for feito fora disso está errado,
está equivocado. Então, o que nós temos que modificar? Não é que o balé está errado, por favor, mas essa não é a única possibilidade. A dança não está somente dentro dessa conformação, dessa disposição de elementos. Existem outras possibilidades, existem outros caminhos, existem outras trajetórias e estratégias pelos quais nós podemos permear o ensino da dança. Além disso, eu trago outras reflexões para vocês, me desculpem, que uma delas é que professores e alunos fazem o uso de uma imagem de desempenho ideal, muitas vezes. E essa imagem, ela reflete valores estéticos hegemônicos, correspondendo às expectativas de performance coreográfica. Dentre as qualidades desse ideal, nós temos os padrões de um corpo flexível, elegante, vertical, sem excessos de gordura, consciente, forte e coordenado. Então, isso é outro estereótipo que nós temos que questionar, que nós temos que refletir a respeito. Porque muitas vezes nós vemos até hoje, no ano de 2020, esses padrões sendo reproduzidos, que é: para dançar, eu preciso ter um padrão. Para dançar, eu preciso me encaixar dentro desse padrão. E normalmente esse padrão está ligado ao quê? Ao desempenho, à estética. Esse padrão está relacionado às expectativas de performance. E nós vamos ver que não é exatamente isso, e nós devemos sempre questionar esses padrões. Então, quando nós questionamos, então, para dançar, um corpo sempre tem que ser flexível? Não necessariamente. Para dançar, um corpo sempre tem que ser elegante, vertical, sem excessos de gordura? Não necessariamente. A todas as vezes que eu tento encaixar o ensino da dança dentro desses padrões, eu estou excluindo a diversidade, eu estou excluindo os diferentes tamanhos de corpo, eu estou excluindo os corpos que têm limitações, muitas vezes físicas, limitações de performance. E eu não posso fazer isso. Obviamente que para determinados tipos de dança, nós vamos ter as exigências estéticas? Sim, nós vamos ter. Nós vamos ter exigências de performance? Sim, nós vamos ter. Mas quando se trata do ensino da dança, e não somente de uma dança performática, de uma dança de desempenho, quando eu falo de ensino, eu não posso excluir, eu devo incluir. Eu devo considerar os diferentes tamanhos de corpos, eu devo considerar as diferentes aptidões físicas, os diferentes condicionamentos, as limitações físicas que os aprendizes têm. Então, eu tenho que diferenciar e não encaixotar a ideia de um desempenho ideal. Eu tenho que desconstruir esse ideal para conseguir, então, atingir o objetivo do ensino da dança, que é fazer que, através dos movimentos corporais, das diferentes expressões, o indivíduo tenha condição de desenvolver não somente as suas habilidades motoras, mas também as suas habilidades cognitivas e experimentar diferentes expressões e vivências através da sequência de movimentos, incluindo um ritmo, incluindo uma mensagem, incluindo a sua criatividade. Ainda com algumas reflexões. A separação e distinção que se deu na dança entre técnica, teoria e criatividade gerou uma indesejável dissociação entre os universos das habilidades motoras e corporais, que seria a técnica da dança, o da criatividade e expressividade corporal, que está relacionado às disciplinas criativas, e a reflexão e compreensão conceitual, que no caso seria a teoria, relacionada às disciplinas teóricas. Então, quando eu divido isso e trabalho isso como conteúdos excludentes, isso gera essa dissociação indesejável. Porque quando eu falo do ensino da dança, todos esses universos estão presentes. E esses universos, eles devem se complementar e não se excluírem. A grande maioria dos alunos, muitas vezes, tem dificuldade em vivenciar o movimento
que não seja copiado. E isso já vem desse estereótipo de que, quando eu ensino a dança, eu ensino somente cópia de um movimento que um professor, que um coreógrafo está fazendo. E nós estamos vendo ao longo da disciplina que não é só isso, que é muito além disso, que essa compreensão de cópia, de seguir o líder, de copiar o professor, é algo que é muito superficial. O ensino da dança vai muito além disso. O ensino da dança, ele não pode se remeter somente a esse estereótipo. Ou você tem um corpo que é possível dançar utilizando esse método, ou você é excluído. Não. Ou você copia de maneira perfeita esse movimento dentro do ritmo, ou você é excluído. Não. Quando nós falamos do ensino da dança, principalmente na escola, nós temos que ter em mente que eu vou unir o universo das habilidades corporais e motoras, de criatividade e expressividade, de reflexão acerca dos conceitos que se tem, para que o indivíduo consiga, então, se expressar, consiga se movimentar. Isso é muito interessante, gente, porque muitas vezes nós temos uma série de preconceitos relacionados ao corpo que dança. Então, muitas vezes, quando nós passamos essa mensagem, e a mensagem não se dá pelo aquilo que se fala somente, mas também pelo aquilo que se vive e pelo aquilo que se expressa através das ações, quando em sua formação o aprendiz ele percebe que ele não se encaixa porque existe um padrão, e esse padrão ele é reforçado por todos que estão à sua volta, qual é a tendência desse indivíduo? É ele se excluir. O meu corpo não foi feito para dançar. O meu corpo não consegue copiar esse movimento. O meu corpo não é capaz de fazer isso. E nós, enquanto professores, temos que desconstruir isso na cabeça dos nossos alunos. Nós precisamos colocar aqui esse corpo, que os corpos são diferentes, que existe uma diversidade, que os corpos têm cada um a sua limitação, seja física, seja uma limitação motora ou coordenativa, mas que isso pode ser desenvolvido dentro da sua possibilidade, do seu potencial. E é isso que o ensino da dança tem que almejar. A partir dessas reflexões, nós temos alguns questionamentos. Será que a técnica ela se volta primeiramente para o aprimoramento das habilidades corporais? Será? Será que a técnica ela está voltada somente para o aprimoramento das habilidades corporais? Será que a técnica ela pode estar voltada para a capacidade de expandir a criatividade e a expressividade? Será que a técnica ela tem a capacidade de contribuir para o melhor desenvolvimento cognitivo? Outro questionamento: existem ganhos em se segmentar o conhecimento da dança, já que nela eles estão desassociados? Ou será que eu tenho condições de trabalhar essas vivências e unir esses segmentos de técnica, expressão corporal, de criatividade, do conceito da dança? Será que eu consigo trabalhar isso de forma conjunta? Cabe ao aluno integrar as informações desmembradas pedagogicamente? Ou cabe ao professor ser um mediador do questionamento? Ou cabe ao professor ser um ponto no qual vai promover a reflexão dos alunos? Porque é muito simples a gente entrar em sala de aula e dizer, faça dessa forma. Ou você faz assim, ou você não tem a nota, não está no padrão, não é o suficiente. Ou será que nós, enquanto professores, podemos estimular o questionamento junto do ensino da dança? Questionar todos esses estereótipos, desconstruir todos esses preconceitos acerca do corpo que se movimenta. Eu acho que nós temos condição de fazer isso. Então, eu vou trazer para vocês alguns métodos de ensino da dança que, como eu disse para vocês, por que eu promovi essas reflexões no início da aula? Porque não é simplesmente você pegar um método como uma receita de bolo e aplicá-lo. Você tem que refletir e questioná-lo. Você tem que indagar sobre o seu objetivo, sobre a possibilidade que você tem de criar uma maneira
com a qual o seu aprendiz, o seu aluno, será um indivíduo que seja mais livre para expressar através do movimento corporal aquilo que ele sente, vivenciar os diferentes movimentos corporais, a partir daquilo que ele vive, ok? Então, quando a gente fala de método, eu não quero que vocês entendam como uma receita de bolo, são só simples métodos que nós temos com diferentes objetivos, ok? Mas que vocês podem embutir todo esse questionamento e toda essa reflexão, independente do método que você vai utilizar. Então, os métodos, eles são estratégias para alcançar os objetivos do ensino, implica na sucessão planejada de ações. O método é determinado pela relação entre o objetivo e conteúdo, ou seja, qual o objetivo que eu tenho, qual o conteúdo que eu vou trabalhar para atingir esse objetivo. Dentro dos modelos de ensino da dança, eu tenho um modelo, né, que vai utilizar voltado, né, para um método profissional, educacional e um modelo mediador, que na verdade nada mais é do que um modelo que mistura os objetivos do profissional e do educacional, ok? Então, dentro do modelo profissional, educacional e mediador, eu tenho diferentes focos. No modelo profissional, eu tenho um foco no produto, eu tenho um foco na estética, eu tenho um foco no desempenho, eu tenho um foco na perfeição daquele movimento. O conhecimento do repertório da dança teatral é essencial. Por quê? Porque ele vai dizer a respeito da performance do indivíduo, das expressões que se dão a partir daquela performance. Então, quando eu falo da dança profissional, para ser um profissional, é necessário que você tenha o desempenho, é necessário que você tenha esse aperfeiçoamento, é necessário que você tenha a precisão, a exatidão. E isso se dá principalmente a partir da aquisição de habilidades e de uma maior objetividade dentro da execução daquela técnica. Então, eu faço aquilo com o objetivo de atingir a perfeição. Eu faço isso com o objetivo de ser o mais preciso possível. E isso, quando nós vemos nas apresentações de danças profissionais, isso fica muito claro. Né? Quando nós temos, por exemplo, dançarinos selecionados para trabalhar de maneira profissional, o que é exigido deles? É exigido desempenho, é exigido a performance. Quando eu tenho um modelo do ensino da dança focado para o modelo educacional, o foco não é no produto, o foco é no processo. O foco está no processo no qual eu vou utilizar da criatividade, da imaginação, respeitando a individualidade. Então, aqui, para mim, a precisão e a perfeição, elas não são o objetivo do meu processo, do meu ensino. O objetivo aqui é trabalhar o sentimento, a subjetividade, é trabalhar a experiência, é fazer com que esse indivíduo tenha a probabilidade, a oportunidade de experimentar diferentes movimentos, de trabalhar a sua criatividade, de trabalhar a sua imaginação, respeitando a sua individualidade através da dança. E quando eu falo do modelo mediador, na verdade, ele é um misto, né, entre processo e produto. É quando eu utilizo da criatividade, da imaginação e da individualidade, mas também do meu conhecimento das convenções artísticas públicas, da dança teatral. Então, eu tenho aqui, eu mesclo os dois modelos, profissional e educacional, onde eu trabalho com os sentimentos os sentimentos e a subjetividade, mas também eu tento aprimorar as habilidades e a objetividade, ok? Qual método eu devo escolher? Você deve escolher o método relacionado sempre ao local onde você está inserido. Então, se você está inserido dentro de uma academia de dança profissional, obviamente que você vai necessitar do foco de um produto, ok? No entanto, quando eu estou dentro de um ambiente educacional, eu tenho a possibilidade de focar somente no processo? Tenho. Mas se eu tenho dentro do meu ambiente educacional, por exemplo, algum festival, algum evento, alguma feira de diferentes culturas,
Eu posso utilizar do método mediador porque eu também quero um produto um pouco mais aprimorado? Posso também utilizar isso. Dando continuidade, no modelo profissional, a técnica é o mais importante e eu tenho métodos fechados de demonstração. Então, como eu coloquei para vocês na figura inicial, quando eu tenho o balé é um exemplo muito clássico disso. Então, eu tenho métodos fechados de como se ensinar aquele movimento. Eu tenho métodos fechados de como se aprimorar aquele movimento. Eu tenho uma técnica fechada e eu tenho que executá-la da maneira ideal, ok? Então, o foco é sempre na execução. Dentro do modelo educacional, eu tenho alguns princípios no qual eu posso utilizar, por exemplo, os métodos abertos para resolução de problemas. Então, lembra quando eu falei para vocês da criatividade? Como que eu vou utilizar da expressão e da movimentação corporal para propor a resolução, por exemplo, de problemas, da transmissão de uma mensagem, da transmissão de um conteúdo? Como que eu posso fazer isso? E aí eu vou necessitar do quê? Eu não tenho método fechado, eu não tenho algo pré-estabelecido. Eu posso utilizar da minha criatividade para propor isso, da minha criação. E quando eu utilizo o modelo mediador, eu posso mesclar os meus princípios e técnicas, utilizando tanto os métodos abertos quanto o método fechado. E eu tenho 3 pilares, que é a composição da execução e apreciação, no qual eu tenho o foco no processo, um foco também voltado para a educação artística, um foco voltado para a estética e para as questões culturais. Então, como conclusão, atualmente as artes cênicas, têm privilegiado a interdisciplinariedade, o pluralismo estético e a variedade de linguagens, entre outros aspectos. Analogamente, o ensino da dança necessita dessa pluralidade, fazendo com que os aprendizes adquiram competências indispensáveis enquanto intérpretes e consumidores da arte. Além disso, cada metodologia do ensino ela possui o seu valor, desde que esteja adequada às suas características, desejos e necessidades do aluno, bem como a situação do ensino e aprendizagem proposta. Então, eu finalizo aqui com vocês essa aula, essas aqui são algumas referências que eu utilizei. Eu recomendo fortemente que vocês leiam os textos complementares disponíveis na plataforma do Moodle. Muito obrigada.